vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora mais uma edição de um programa que é feito especialmente e com todo carinho, tanto para você quanto para toda a sua família. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje, um conteúdo que é feito com a transmissão da doutrina em diversos quadros para todas as idades. Aquilo que nós falamos, a linguagem que utilizamos é direcionada a todas as idades. Mas eu quero te pedir uma coisa já agora no começo do programa. Eu quero pedir a você que você interaja conosco. O chat está aberto aqui e você lá no chat coloque uma mensagem para nós, coloque o seu nome, fale de onde que você está nos assistindo. Será uma bênção para a gente saber disso e você sabe de uma coisa também. Nós estamos num trabalho, numa campanha para aumentar o alcance do canal. E com a sua interatividade, com a sua interação, quando você escrever lá, esse canal será oferecido para ainda mais pessoas. O projeto de Deus se fez e continua se fazendo cumprir em toda a história da humanidade. No Velho Testamento, por exemplo, que contempla algo em torno de 4.000 anos da existência humana, Deus agiu de forma direta, sempre em contato com o seu povo. Ora, falando diretamente ao homem, ora, através dos seus profetas. O Senhor Jesus, por sua vez, realizou o seu ministério há cerca de 2.000 anos atrás e se fez homem e interagiu com aqueles que se tornariam os primeiros membros de sua igreja. E dentre os seus ensinos e mensagens registrados na Bíblia e que falam profundamente ao nosso coração hoje, uma promessa foi cumprida no Pentecostes, a de que nós não estaríamos sós, mas seríamos cuidados pelo Espírito Santo, que tem por objetivo conduzir a igreja amada ao encontro do noivo, que é o Senhor Jesus. E a percepção da ação desse Espírito Santo no meio da igreja é o sinal de que vivemos o verdadeiro Evangelho de Cristo e de que estamos no caminho correto rumo à eternidade de Deus. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Daniel Moreira e nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão e as diversas formas proféticas da ação do Espírito Santo no meio de sua igreja fiel. Logo após, no quadro Acessibilidade, a doutora Daniele Manera, que é neuropsicopedagoga, vai nos falar sobre como é o cérebro dos idosos, para que nós saibamos como lidar com os nossos irmãos mais experientes na vida. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai continuar a trabalhar o louvor Esta é a Mensagem Eterna de Deus. E hoje ela vai trabalhar com aqueles que estão aprendendo o teclado. E na aula para as crianças intermediários e adolescentes,
A professora Carla Figueiredo falará sobre o tema Enchei-vos do Espírito Santo. Você fica agora com o quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora o quadro Lições do Manaim, e a gente sempre repete, e isso é importante para você lembrar que esse quadro ele é feito a partir da Escola Bíblica Dominical. Nós temos uma programação com vários conteúdos, seja aqui no nosso canal, seja através da Rádio Manaim ao longo da semana. Essa programação sempre está revendo e ampliando o que foi trazido na Escola Bíblica Dominical. E a gente fecha a semana na sexta-feira com o quadro Lições do Manaim, aqui dentro do programa Anunciando o Evangelho Eterno, e onde a gente volta aos aspectos, ou alguns aspectos da EBD, traz para você, a gente conversa, a gente interage, e aí isso vai ficando gravado na sua mente, no seu coração, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem trazido. E hoje comigo aqui está o pastor Daniel Moreira. Daniel, paz do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos, queridos. Amém. Hoje o pastor Sérgio Souza não pôde estar conosco, né? Não pôde, houve uma intercorrência. Uma intercorrência, não estava, mas está bem. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar junto novamente. Mas olha só, aí na tela está aparecendo o QR Code. E esse QR Code que apareceu agora é para você interagir com a gente. Você participa do programa, conversa com a gente, manda mensagem. É muito bom isso, é muito bom a gente ouvir, né, e saber daquilo que você está vendo nesse programa, da importância do programa para você, eventualmente até alguma sugestão que você tenha a dar. Nós vamos ler, vamos avaliar e, havendo a possibilidade, vamos colocar em prática. E como é que você faz isso? Através desse QR Code que está aí na tela. Você aponta a câmera do seu celular para ele, seu aparelho vai ser redirecionado para o WhatsApp, você já sabe como funciona, e ali no WhatsApp você escreve uma mensagem para nós. A mensagem que nós estamos pedindo que você escreva é falando acerca do que é o programa, da importância do programa para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para um grupo com quem você interage, que assiste ao programa, que acompanha o conteúdo, né? Qual a importância desse programa? O que ele traz para você de proveitoso? Você pode fazer isso por escrito ou pode mandar um vídeo nesse mesmo número de WhatsApp. A gente recebe, avalia e a gente traz aqui sempre duas mensagens por escrito e 2 mensagens em vídeo para compartilhar a cada edição do programa. Na semana passada, alguns irmãos fizeram isso, mandaram para nós e nós vamos compartilhar com você agora as mensagens que nos foram enviadas. A primeira participação que nós vamos trazer aqui veio de Brasília, no Distrito Federal, e quem escreveu foi Tamar Rosa Amâncio. E Tamar diz o seguinte: o programa é, para mim, muito proveitoso, pois para aqueles que desejam aprender mais a respeito do profético e das operações do Espírito Santo, o programa tem proporcionado esse aprendizado. Uma outra mensagem foi enviada por Andréia Cláudia Oliveira Rodrigues, que é de Vargem Alta, no estado do Espírito Santo, e Andréia diz o seguinte: o programa traz esclarecimentos do projeto do Senhor Jesus para nossas vidas e para a Igreja Fiel. Tenho alcançado um maior entendimento da obra e da operação do Espírito Santo. Bênção, né, Daniel? Bênção. O alcance, né? Aquilo nos alegra ver que o Senhor tem abençoado os nossos irmãos. E nos edifica saber que o Espírito Santo, né, Josias, está usando essa ferramenta, né, que é o programa, para fortalecer a doutrina. Glória a Deus. Todos eles citaram a respeito do aprendizado, né? Isso é muito importante para a vida espiritual, né, hoje. Amém. Agora eu quero convidar você a ouvir que uma irmã nossa mandou em vídeo. Na verdade, são 2 vídeos que nós vamos passar aqui. Um deles, o primeiro vídeo, vem de uma irmã chamada Laura. Com um detalhe: Laurinha, vou chamar assim, tá? Laurinha tem 4 anos de idade. Ela é da Igreja Cristã Maranata Entre Folhas, o nome do local é Entre Folhas, no estado de Minas Gerais. E ela manda uma mensagem para nós aqui e para você que está assistindo também. Você vai assistir a Laurinha falando e, na sequência, você ouve também o que diz a nossa irmã Paola. Paola, que é de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. Vamos assistir. Oi, irmãos, eu sou a Laura, a paz do Senhor. Eu tenho 4 anos. E hoje eu vou falar do programa Evangelho Eterno.
eu aprendi que a gente deve preparar para o arrebatamento. E como que prepara, Laura? É servir o Senhor. Ah, servir o Senhor. Ouvir louvor. A gente ir no culto, ler a Bíblia, ouvir louvor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Paola Palone. Sou da Igreja de Santo Amaro da Imperatriz, do estado de Santa Catarina. E eu quero compartilhar um pouco da minha experiência assistindo o Evangelho Eterno, que realmente é um programa maravilhoso, que edifica as nossas vidas, que traz a revelação do livro de Cantares. E nós conseguimos ter um entendimento que vem da parte do Senhor, porque é uma revelação, é um bate-papo que nós aplicamos no nosso dia a dia e é uma bênção para os nossos corações. A paz do Senhor. Obrigado, Laurinha. Obrigado, Paola, por ter enviado os vídeos para nós. Ficamos felizes pela participação de vocês. Você já sabe, o QR Code está aí e você tem a oportunidade de interagir conosco. É uma bênção recebermos os vídeos curtos, até 30 segundos, e também as mensagens em texto que são enviadas. Deus abençoe os irmãos que têm interagido conosco. E a gente continua daqui. Muito bem. Daniel, a gente então entra agora no tema e há um aspecto no livro de Cantares de Salomão, e a gente já falou sobre isso, já tratamos disso de maneira até recorrente, que é o fato de ser um livro que tem uma linguagem poética com uma aplicação profética maravilhosa. Maravilhoso. É tanto que nós estamos desde junho de 2022, nós estamos já terminando 2023 e nós continuamos, né? É como uma mina de ouro, né? Você vai escavando e vai encontrando mais. Mais pepitas. Mais pepitas, né? Que você vai encontrando no livro de Cantares. E a abordagem que foi feita para a Escola Bíblica Dominical da última semana foi a identificação da figura do Espírito Santo dentro do livro de Cantares nos primeiros 4 capítulos, tá? Eu queria te pedir para você fazer uma introdução a esse assunto, né, para que a gente possa ir vendo aqui a partir de alguns versículos e entendendo esse alcance. O livro de Cantares, como você já disse, é extraordinariamente profético. E ele tem diversos paralelos com a Trindade, né, com a igreja. Às vezes muitas vezes é o noivo falando, outras vezes é a noiva falando, né? Então, a abordagem do tema dessa semana, o destaque é para o Espírito Santo, para as expressões que apontam para o Espírito Santo. E realmente, no capítulo 1 ao capítulo 4, o livro é riquíssimo nessas expressões proféticas que nós vamos, no decorrer do programa, abordar algumas delas, porque não há nem tempo suficiente, né, Josias, para abordar todas elas, né, fazer uma abordagem explicativa, não é? Mas a riqueza, como você falou agora há pouco, né, como é uma mina, não é, de ouro, inesgotável. Inesgotável. Quanto mais você cava, mais o ouro vem à tona. Não é isso? Amém. Bom, a figura do Espírito Santo no livro de Cantares, ela, e a gente também já trouxe isso lá atrás, quando a gente começou a abordar os primeiros versos do livro de Cantares, ela se faz perceber, essa figura do Espírito Santo se faz perceber desde o primeiro momento, né? O capítulo 1, verso 1 diz assim, o cântico dos cânticos que é de Salomão. Que é de Salomão. Né? E Salomão é tipo do Espírito Santo. Então eu me recordo que quando nós abordamos esse tema, nós vimos que esse cântico dos cânticos, ele se refere ao amor dos amores, né? E essa expressão de amor entre o noivo e a noiva se dá pela operação, pela intermediação do Espírito Santo no meio da igreja. Por isso essa expressão do verso primeiro. Então ali a gente já tem uma... Você vê que você observe, queridos, que o livro é inaugurado
com uma expressão belíssima. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Então, o louvor dos louvores, o maior louvor, o louvor mais augusto, mais sublime, é exatamente aquele que o Espírito Santo gera na vida da igreja. Glória a Deus. Então, fico pensando, sabe, Josias, assim, não sei se você já pensou nesse aspecto, baseado na primeira expressão, Cântico dos Cânticos, que é do Espírito Santo, e quantos louvores nós cantamos dentro do livro de Cantares. Uhum. Eu sou do meu amado, não é? Quem é essa Quem é esta que aparece? E eu fico pensando quantos louvores mais ainda tem dentro do livro para a igreja fiel cantar esses louvores, não é verdade? É. Bom, Daniel, então a gente segue daqui. Falamos aqui sobre o primeiro verso que nem tava, a gente nem mostrou, né? Uma introdução ainda. Então vamos compartilhar com os irmãos aqui Cantares capítulo 1, verso 2, o segundo verso do livro de Cantares, para você trazer essa abordagem associada ao Espírito Santo. Cantares 1, 2 diz assim: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Como é que nós podemos identificar a figura do Espírito Santo aqui? Bem, aí é o desejo da igreja fiel nessa relação de amor com o noivo celestial, e essa relação, esse elo, o elo mais forte dessa relação, não poderia deixar de ser, que é o amor, é o Espírito Santo. Então, beije-me ele com os beijos da sua boca, é a intimidade, é o ouvir a palavra direto da boca do Senhor Jesus, apontando para a igreja primitiva, não é? Para o colégio apostólico, eles ouviram direto a palavra da própria boca do Senhor Jesus, não é? E quando o texto fala, porque o seu amor é melhor do que o vinho, é isso mesmo, o amor de Jesus expressado no derramar do seu Espírito, no derramar do seu sangue, expressado na bênção, na manifestação dos dons espirituais, no consolo. Não há, quando fala a respeito do vinho, o vinho nesse caso aí, fala a respeito das alegrias do mundo, daquilo que o mundo tem para oferecer para o homem. Mas quando o homem é alcançado, Josias, e você tem essa experiência, muitos têm essa experiência, não somos melhores do que ninguém por causa disso, é pela graça de Deus. O homem só pode entender que este amor é melhor do que qualquer alegria do mundo quando ele tem a experiência com este amor, quando ele tem a experiência da intimidade, do conhecimento do Espírito Santo. Glória a Jesus. Há um aspecto, Daniel, você tocou nisso, né? Você usou uma expressão quase como sinônimo da outra, né? Que é o derramar do Espírito Santo e o derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E a gente sempre aborda essa associação, né? Porque o derramar do sangue de Jesus, sob o ponto de vista físico, né? O sangue biológico de Jesus, né? Ele tem um simbolismo. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós não clamamos por aquele sangue biológico, mas para o efeito dele, o efeito da morte de Jesus do Calvário. Clamamos pela vida. E por isso ele é tipo do Espírito Santo, porque ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, ele estava tipificando também o derramar do Espírito Santo no Pentecostes. Então, por isso, uma associação que a gente sempre faz do sangue de Jesus com a operação do Espírito Santo. É por causa desse amor que o Senhor Jesus morreu. E em seguida veio, após a sua ressurreição, houve o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo. Amém. Então, quando nós clamamos, e é bíblico isso, né?
isso não é uma doutrina exclusiva da Igreja Maranata, é bíblico. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós não clamamos pelo sangue biológico, nós clamamos pela bênção, pela vida do Espírito Santo. Porque assim como o sangue circula no meu corpo, no seu corpo, no nosso corpo, de todos que nos assistem, o que ele está fazendo agora no meu corpo, no nosso corpo? O sangue leva vida para todas as partes do corpo e ao mesmo tempo ele purifica, filtra as impurezas. O Espírito Santo faz a mesma coisa na igreja, que é corpo de Cristo. Ele traz vida e purifica, que é a santificação. Glória a Deus. É uma explicação rápida, talvez muitos que nos assistem pela primeira vez. Compreender essa relação que existe. O que é isso? Né? Muito bom. Bom, falamos que o seu amor é melhor do que o vinho. João 3,16, no Evangelho de João, está escrito o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maior exemplo de amor possível, né? Por isso que em Cantares a palavra diz: seu amor é muito maior, muito melhor. Observe, Josias, assim, tem uma ali, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele não encontrou uma palavra que pudesse realmente mensurar a grandeza desse amor. Então ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Glória a Deus. Né? Glória Então, a Jesus. o amor, aprendam isso, queridos, o amor de Deus sempre vence, porque ele é mais forte do que o maior inimigo, que foi a morte. Né? Glória a Deus. Bom, vamos seguir aqui, ainda nesse contexto de termos o Espírito Santo de Deus como a referência dentro do livro de Cantares, aquilo que os irmãos buscaram e estudaram. A igreja ela tem a percepção da indispensabilidade do Espírito Santo, ou seja, é indispensável a operação do Espírito Santo para que ela viva esse amor dos amores, esse amor maior. Cantares, capítulo 4, verso 16, esse texto diz assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Qual é a abordagem que nós podemos ver, ou como nós podemos extrair desse texto a figura do Espírito Santo? O texto fala a respeito do vento, que sopra sobre o jardim, do norte e do sul. E o Senhor Jesus, certa ocasião, falou que o Espírito Santo é como o vento. Não sabe para onde vem, para onde vai, não é? Mas ninguém consegue fisicamente ver o vento. Mas você sente o vento. As folhas das árvores balançam, você sente o frescor do vento. Né? Então o Espírito Santo é assim. O Espírito Santo não depende da minha ordem, nem da sua ordem, Josias, nem de ninguém. Ninguém domina o Espírito Santo. Ele vai, ele vem, onde ele quiser agir, operar. Mas acontece que a presença do Espírito Santo, ela é como o vento mesmo. Se você está, às vezes, cansado das lutas, o calor das lutas, quando esse vento sopra, ele te traz o alento. O refrigério. Ele te traz o refrigério, ele te traz o frescor. Você sente a presença do Espírito Santo, não é verdade? Então, a igreja fiel, ela tem consciência absoluta da necessidade do Espírito Santo. Então, esse texto é como se fosse uma súplica. Ela profeticamente suplicando pela ação e pela presença do Espírito Santo na vida dela. Glória a Jesus. Associando esse texto àquele outro que nós usamos anteriormente, né? O seu amor é melhor
do que o vinho, né? E o Espírito Santo é melhor do que qualquer coisa que exista nesse mundo. Eu vou ler um texto aqui para você comentar. João capítulo 16, verso 8, diz o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse ele aqui se refere ao Espírito Santo. Se refere ao Espírito Santo. E Josias, e se tem assim que eu particularmente, eu sempre fico pensando, meditando, sabe, Josias, assim, no projeto da salvação, na grandeza desse projeto, né, Josias? Glória a Deus. Por que eu? Por que você? Por que nós? Então eu fico pensando, você tem experiência, muitos têm, mas quando o Espírito Santo opera, terminamos um culto agora domingo à noite, né, na igreja de Castanheiras. Estou vendo um casal de jovens no fundo lá. Eu sempre gosto, assim, domingo à noite, de dar uma atenção preferencial para as pessoas que eu não conheço, tá visitando. E eu me aproximei desse casal e perguntei como é que é o seu nome. Ele falou, a jovem falou. Aí ela falou comigo assim: eu quero batizar. Rapaz, uma coisa para nós comum, natural, mas você não espera isso. Ela falou: eu quero batizar. Aí eu falei com ela assim: então Jesus entrou no seu coração esta noite, porque a mensagem teve a ênfase, né? A única coisa que ele quer é entrar no seu coração. Abre a porta do seu coração. No meio da mensagem cantamos o corinho: abre a porta. Não entrou. Hoje Jesus entrou no meu coração. Glória a Deus. E eu quero batizar. Então, só o Espírito Santo pode convencer o homem, Josias, do pecado. Eu não posso convencer ninguém. Esse aspecto do projeto da salvação, convencer-me do pecado, da justiça e do juízo, só o Espírito Santo pode fazer isso na vida do homem. Glória a Jesus. Que bênção. É o que você falou, né? De tudo que poderia ter acontecido, aconteceu aquilo que era indispensável para a salvação. O Espírito Santo agiu e ela foi convencida pela ação do Espírito Santo. Ninguém falou nada. Ninguém, você quer ela mesmo já foi se manifestando: eu quero batizar. Amém. Entendeu? Amém. Vamos ler mais um texto que está em Mateus capítulo 12, verso 32, que fala sobre a importância do Espírito Santo. Diz assim: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Sério, hein? Juízo definido, para que se possa perceber a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão indispensável e tão precioso que nem o pai nem o filho admite falar contra ele. Não é isso? Então, você vê a importância no projeto da salvação, da presença, da operação do Espírito Santo. Glória a Deus. É sério. Mas, Daniel, a gente tem abordado no livro de Cantares um aspecto que é o aspecto da oportunidade, o tempo da oportunidade. A gente tem falado muito sobre isso também dentro do livro de Cantares, porque além de entendermos, e dos irmãos que estão nos assistindo entenderem aquilo que é a posição do noivo, aquilo que é a posição da noiva, né? Nós temos também falado sobre os tempos. Do capítulo 1 ao capítulo 4, você vê toda a experiência da história da igreja, até o momento profético atual que nós vivemos, e aí no capítulo 5 se percebe que a oportunidade precisa ser vivida antes, até a volta de Jesus. Então, eu vou ler um texto para você comentar aqui, que fala também sobre essa questão da oportunidade, ou seja, do tempo da oportunidade, do tempo em que o Espírito Santo de Deus é propício à vida do homem. Salmos 51, verso 11 diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
que comentário você pode fazer sobre isso? Não, primeiro a gente tem que enfatizar quem foi que compôs esse salmo. Que foi Davi. Diz a palavra que é um homem segundo o coração de Deus. Um homem sensível a Deus. Então, um homem que como rei, ele tinha todo o poder terreno nas mãos, exércitos ao seu comando, né? Tinha toda a autoridade para fazer o que quisesse. Normalmente poderia ser um homem orgulhoso, prepotente, vaidoso, autossuficiente. Até porque era um rei vitorioso, né? Exatamente, nunca perdeu nenhuma batalha, né? Mas a presença, né? A presença do Espírito de Deus, Davi sentia falta. O que era mais importante para ele não era o seu reinado, mas o que era mais importante para ele era a sua intimidade, a sua relação com Deus. Josias, isso é bonito de falar. É muito bonito. Mas é difícil de viver. E Davi dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? A sua Então, relação com Deus. Ele entendeu de forma profunda que ele não tinha como sobreviver sem o Espírito de Deus na sua vida, sem essa assistência poderosa. É uma assistência poderosa. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. E o homem que pensa, Josias, que pode sobreviver e viver sem a presença, sem a ação, sem a companhia, sem a direção, sem o governo do Espírito Santo, a Bíblia mostra que é uma lástima. O homem Josias, sem o governo, sem o domínio, sem a bênção do Espírito Santo, é uma lástima. Glória a Deus. É por isso que a gente fala sempre, né? Se a gente não atrapalhar o Espírito Santo, já está bom demais. Era como se Davi disse, Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim. Mas não retires. Pode tirar o reino, pode tirar a minha autoridade, né? Tirar os meus exércitos, mas não retire de mim. Josias, o teu espírito. É muito profundo isso. Isso é muito profundo. E o objetivo nosso aqui é fazer com que os nossos irmãos entendam essa palavra, né, que nós utilizamos aqui, a indispensabilidade do Espírito Santo. Ou seja, na medida em que você tem comunhão com o Espírito de Deus, né, na medida em que você vive essa experiência, você passa a ser, para usar uma expressão que o pastor Daniel falou aqui, passa a ser corpo, e como corpo você passa a ser beneficiário da ação do Espírito Santo no meio do corpo, né? De alimentar, de curar, de purificar, né? De fornecer tudo o que é necessário para a vida, com um detalhe, nós não estamos falando de vida apenas essa vida terrena nossa aqui, não. Estamos falando de vida eterna. É agora e para sempre, né? Então, o homem precisa, ele não pode separar ter uma experiência com o Espírito de Deus de ter uma experiência com o Senhor Jesus, ter uma experiência com o Pai, né? É tudo uma coisa só, ou seja, uma coisa só no sentido de que essa experiência ela é contínua. Experiência com o Pai na oração, experiência com o Filho na salvação, né? E é em nome dele que você ora. Experiência com o Espírito Santo nos dons espirituais, na condução da vida, na ação de Deus, né? No sentido de estar continuamente fazendo essa ligação com o Pai, ou seja, né? de ouvir a voz do Pai. Nossa ligação com Deus é através de Jesus, ele é o caminho. Mas a ligação do Pai para nós é através do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo ele fala, ele toca no coração, ele nos conduz, ele nos fornece. É a missão dele. Quer dizer, e aí eu faço uma associação com o que você disse, o projeto de salvação, quando a gente reflete sobre o que é o projeto de salvação, sobre a soberania, a majestade de Deus e quem nós somos nesse contexto. Exatamente. E ele nos amou e nos escolheu. É algo glorioso. A gente tem que orar muito, né, Josias?
aos pés do Senhor, para a gente não perder a gratidão. É o que Davi falou, né? Não retires de mim Exatamente. o teu espírito, né? Não, Davi, tudo que você puder imaginar na época dele, ele tinha acesso. Riquezas, ouro, prata, tudo estava à disposição dele. Uhum. Mas ele não ora por nada disso. Isso. Não retires de mim O teu teu Espírito Espírito. Amém. Que palavra. Bom, Daniel, a gente está caminhando para o final e Pode chegou... ter certeza? Tenho certeza. É uma pena. É impressionante como é agradável a gente tratar das coisas do A Senhor. gente não vê o tempo passar. Não vê. Mas esse é aquele momento que a gente sempre pede para que Amém. os pastores tragam uma palavra. Eu peço a você que traga uma palavra para os nossos irmãos. Queridos, continuemos buscando ao Senhor para que possamos ter diariamente o Espírito Santo nas nossas vidas. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação, isto é, vida eterna, e nos deixou esta herança, este legado, a presença gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo, aquele que consola, aquele que fortalece, aquele que orienta, exorta, dá comunhão, socorre, dá livramentos e também nos prepara a igreja fiel para o grande dia, o dia do nosso arrebatamento. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, no início do programa, nós mostramos para você um QR Code, falamos sobre a maneira de interatividade, né, para você falar conosco através daquele QR Code. Agora está aparecendo de novo, mas tem uma outra função. Vou pedir ao pastor Daniel para explicar para você esse QR Code está aparecendo aqui agora na tela. Para que serve, Daniel? Queridos, este QR Code vai apontar a câmera do seu celular para ele. Você vai ser direcionado, o senhor, a senhora, o jovem, a Laurinha. A Laurinha. Vai ser direcionado para um WhatsApp. E nesse WhatsApp vai estar lá proposto uma questão para que você possa responder. É ligada à Escola Bíblica Dominical. E olha, é importante você puder fazer isso, porque todos esses irmãos, irmãs, jovens, adolescentes que fazem assim, essas respostas contribuem para a preparação da pauta do programa. Então, faça isso, colabore conosco na preparação do próximo programa anunciando o Evangelho Eterno. Amém, glória a Deus. Então, está aí, explicado, o QR Code está aí. E nós vamos trazer, Daniel, duas contribuições que foram enviadas, colaborações nesse sentido, 2 comentários que foram enviados para este programa. Os irmãos que na semana passada fizeram isso, e nós vamos trazer aqui para essa edição do programa, respondendo exatamente sobre isso, sobre o Espírito Santo percebido nesse trecho do capítulo 1, o capítulo 4 do livro de Cantares. O primeiro comentário que nós vamos trazer veio da cidade de Itabatã, no sul, extremo sul da Bahia, e veio de Walter Reis Muniz. E o Walter diz o seguinte, lendo Cantares, capítulo 1, versos 2 a 4, vemos a intimidade da igreja com o Espírito Santo, como referido no verso 2, e a alegria do Espírito Santo na vida da igreja fiel, que é verificado no verso 4. Essa foi a participação de Walter Reis Muniz, de Itabatã, na Bahia. Obrigado, Walter. Também Luiz Rocha, de Jacupiranga, no estado de São Paulo, escreveu o seguinte: no capítulo 1, verso 1, vemos que o rei Salomão, que é o escritor do livro, prefigura o Espírito Santo. Falamos sobre isso aqui no programa. Os versículos 2, 3, 4, 10 e 15 falam do maior amor, o unguento derramado e o olhar das pombas, também figuras proféticas do Espírito Santo. Obrigado, Luiz Rocha, de Jacupiranga, São Paulo. Os irmãos, Daniel, foram bastante assertivos, né, na observação que fizeram. Sem dúvida, né? Foram pontuais, né? E
Eles usam ali o Luiz Rocha, né? Abordou até, ampliou mais a resposta, né? Mas uma bênção. Lembrando que há várias referências ao Espírito Santo, profeticamente dentro desse livro de Cantares, desse trecho dentro do livro de Cantares de Salomão, para os irmãos participarem. Então tá aí, você pode interagir conosco, participar na próxima semana, né? Será uma alegria receber também a sua mensagem e nos ajudar a preparar, a roteirizar o programa da semana que vem. Daniel, chegamos então ao final. Mais uma vez, quero agradecer, deixar um abraço para o Sérgio, né? Sem dúvida. E Deus abençoe, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Josias. Pai do Senhor, amados. As pessoas idosas são referências para nós em muitas coisas. Aqueles que são servos de Deus, então, trazem consigo uma história de vida e muitas experiências e conselhos para nos dar. Mas lidar com idosos em seu dia a dia exige a nossa atenção a alguns aspectos. Dentre eles, precisamos saber como eles pensam e como reagem aos diversos estímulos. Hoje, no quadro Acessibilidade, a doutora Daniele Manera, que é neuropsicopedagoga, vai nos falar sobre o tema O Cérebro dos Idosos. Irmãos, a paz do Senhor. O meu nome é Daniele e, juntamente com outros irmãos, faço parte da equipe de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata. E o nosso assunto hoje aqui será o cérebro dos idosos, o cérebro sujeito ao tempo. Assim como o nosso corpo envelhece, o nosso cérebro também envelhece. Nós sabemos que o nosso cérebro é uma máquina maravilhosa criada pelo nosso Deus, mas ele também sofre os impactos do tempo. Com isso, nós podemos observar algumas características, como, por exemplo, a diminuição do volume, devido a alterações como diminuição da densidade de conexões sinápticas, da atividade dos neurotransmissores e também perda dos prolongamentos dos neurônios. Mas o que seria isso, de fato, na prática, né? Este cérebro do idoso, ele funciona como se fosse um disco rígido de computador, que quando está cheio, na sua memória de dados, ele leva mais tempo para acessar as informações, assim como a memória, por exemplo, de um celular. Quando ele está muito cheio, muito pesado, nós temos dificuldade em acessar aquilo que nós queremos. Com o envelhecimento, o sistema nervoso ele apresenta alterações, com redução do número de neurônios, como já falamos, redução na velocidade de condução nervosa, redução da intensidade dos reflexos, restrição das respostas motoras, do poder de reações e da capacidade de coordenações. Por isso, nós ficamos muitas vezes com falta de equilíbrio, temos dificuldade de memória, entre outras características. O peso do nosso cérebro também muda com o tempo e acontece uma diminuição em tamanho por volta ali dos 60 anos, se acentuando entre os 70 e os 90 anos, com um decréscimo de até 80% do peso. Com o envelhecimento também ocorre um processo lento e gradativo de deteriorização da capacidade de armazenar informações, ocasionando perda de memória, como já falamos. Mas temos alguns recursos para ajudar e estimular o cérebro. Então, como nós podemos ajudar os nossos idosos, nossos irmãos, na prática, na igreja? Aqui eu tenho algumas sugestões de jogos que são usados até mesmo em contextos clínicos, né? Jogos terapêuticos. Tem os jogos específicos e aqui tem algumas sugestões de jogos, como sudoku, quebra-cabeça, caça-palavras, jogos de características. Esses são alguns exemplos que são excelentes na prática que ajudam os idosos a estimular o cérebro. Palavra cruzada, né? Exercitar também a memória e protelar a perda de fatos. Atividades manuais também são indicadas, o crochê, o tricô e idiomas, a segunda língua. Parece estranho, né? O idoso aprender a segunda língua, mas não é. Mas na igreja, novamente, como nós podemos ajudar os idosos? Nós temos feito, equipe de acessibilidade, materiais adaptados. E aí, durante as reuniões de senhoras, muitas vezes são aplicados, muitas vezes após a reunião de senhoras, muitas vezes num outro dia da semana, de acordo com o Ministério, e também na própria EBD. Então, algumas igrejas fazem, né, de acordo com a sua disponibilidade, a sua realidade, aquilo que o Ministério sugerir. Aqui temos algumas sugestões, né? Nada mais são, irmãos, que sugestões de
a adaptação nas perguntas da EBD. Então, a equipe de acessibilidade, quando adapta materiais para as crianças, seja o vídeo, seja os slides, sejam as atividades de caderno, seja a própria aula escrita, a dinâmica para a professora aplicar na classe de crianças com deficiência, da mesma forma existe uma equipe que faz a adaptação desse tipo de material para exatamente os idosos, considerando todas essas características que nós falamos aqui. Esse material está acessível no nosso site. E nós temos aqui o nosso e-mail também, para alguma dúvida e alguma sugestão que os irmãos queiram enviar para nós. Eu me despeço de todos com a paz do Senhor. Esta é a mensagem eterna de Deus. Esse é o título do louvor que a tia Janaína está trabalhando com os instrumentistas, já nos preparando, inclusive, para o mês de outubro, quando ele será entoado. Hoje, ela vai direcionar a sua aula para os irmãos que estão aprendendo o teclado. Então, você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. Olá, classes, irmãos, você que nos assiste, a paz do Senhor Jesus. Estamos muito felizes com o desenvolvimento de todos vocês e ficamos sabendo que tem intermediário e adolescente que tocam flauta e escaleta que já estão tocando um hino novo na igreja. Que bênção, não é mesmo? E como nós falamos na aula passada, hoje vamos continuar aprendendo o louvor. Esta é a mensagem eterna de Deus. Mais direcionado para os tecladistas, mas pode nos acompanhar com o seu instrumento. Amém? Então vamos direto conhecer as cifras. Cifras, que é a posição dos acordes. Nós vamos usar A, Lá maior, Lá, Dó sustenido, Mi. Mi maior, Sol sustenido, Si, Mi. Fá sustenido menor, Fá sustenido, Lá e Dó sustenido. Letra B, Fá sustenido, Si e Ré sustenido. Vamos ver como vai ficar no piano esses acordes? A, E, F sustenido M, que é Fá sustenido menor, B, Si maior. Agora nós vamos conhecer a partitura. Nós já temos ouvido esta melodia que é do novo louvor. Esta é a mensagem eterna de Deus. Já ouvimos na flauta doce, na escaleta, e eu sei que vocês já estão percebendo que nós estamos no tom de Mi maior, Fá, Dó, Sol, Ré sustenido. E atenção, este compasso é um compasso composto. Para as próximas aulas, nós vamos estudar mais sobre este compasso. 12/8, compasso composto. Agora, nós vamos ler as notas, vamos solfejar correspondente ao tempo. Vamos lá? Dó, Si, Lá, Fá, Dó, Mi, Ré, Mi. E vai vir uma pausa. Então, nós vamos ter figura pontuada, ligadura. A segunda nota não toca, mas espera o tempo. Esse círculo vermelho são as notas alteradas, sustenido. A tia colocou para facilitar. Aqui também está um dedilhado, que vai dar condição de você tocar mais rapidinho, porque os dedos, aonde está o local, vai te facilitar. E aqui está a cifra. Então agora nós vamos passar a melodia. Somente a mão direita, clave de Sol. Vamos lá? Vou iniciar com o quarto dedo no Dó sustenido. Amém? Agora nós vamos passar
A cifra, os acordes, só com a mão esquerda. Aqui. A, E, F sustenido menor, B. A, E, A, B, E. Observe, toda notinha que você tocar na mão direita vai ter acorde. A com Dó, E com Si e assim até o final. Vamos lá? Somente mão esquerda, que são as cifras, acordes. E agora, então, bem devagar, nós vamos tocar de mãos juntas. Vamos lá. Vamos mais uma vez? Muito bom. Agora é com vocês. Vamos treinar bastante. Primeiro a melodia, toca bastante a mão direita. Depois as cifras, que são os acordes, bastante com a mão esquerda. E depois vocês podem tocar muito, muito de mãos juntas. Combinado? Um abraço com muito carinho para todos vocês e até a nossa próxima aula. Ah, pode deixar separadinho que será mais direcionado para os pianistas. A paz do Senhor. A gente já estudou aqui no programa sobre a candeia e você já sabe que para que haja a luz é necessário que a candeia esteja cheia de azeite. Da mesma forma, é o nosso coração que precisa estar cheio do Espírito Santo para que o Senhor nos reconheça na escuridão deste mundo. Temos que estar sempre atentos para que o Espírito de Deus esteja no nosso coração. E a cada vez que oramos ao Senhor, a cada vez que cantamos louvores e vamos ao culto, temos os nossos corações cheios do Espírito. Hoje, na aula para crianças, intermediários e adolescentes, a professora Carla Figueiredo falará sobre o tema Enchei-vos do Espírito Santo. Nós saudamos a cada criança, intermediário, adolescente e aos nossos queridos irmãos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Nós temos estudado sobre os segredos da Palavra de Deus e nessa quarta aula nós vamos estudar sobre a importância de termos o nosso coração cheio do Espírito Santo. Eu convido que todos leiam comigo o versículo que está sendo projetado no slide. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículos de 18 a 20. A palavra de Deus nos conta que certo dia Jesus foi convidado para uma festa de casamento, também chamada de bodas. E essa festa aconteceu em Caná da Galileia. E em Israel, a comemoração do casamento durava 7 dias. Naquele tempo era costume servir vinho na festa. O vinho representava a alegria. Então ele não poderia acabar. Mas naquela festa, algo muito triste aconteceu. O vinho acabou. Quando Jesus ficou sabendo que o vinho tinha acabado, ele operou um verdadeiro milagre. Jesus viu que haviam ali 6 talhas de pedra, que eram potes grandes para colocar água. Então ele falou para que eles enchessem de água aqueles potes.
e eles foram cheios até em cima. E sabem o que aconteceu? Jesus operou um milagre, glória a Deus. Ele transformou água em vinho. E este milagre foi uma bênção para aquele casamento e para a vida daquela família. Esta palavra, ela nos traz um ensinamento muito importante nesta aula. As talhas, elas falam do nosso coração, mas elas estavam vazias. Muitas vezes, o coração do homem está assim, triste, vazio, sem esperança. Mas Jesus, Ele quer transformar o coração do homem. O vinho servido naquele casamento, ele nos fala das alegrias deste mundo. E elas são passageiras, logo acabam. E quando acabam, elas deixam o coração do homem vazio. E na palavra, o vinho, ele tem outro significado. Ele é tipo do Espírito Santo, que nos fala do sangue de Jesus, nos fala da alegria de estar na presença do Senhor, com o coração cheio, agradando ao Senhor, glorificando. A alegria do Espírito Santo é isso, ela nunca se acaba. Então, mesmo que cada um de nós esteja passando por problemas, por momentos difíceis, muitas vezes por enfermidades, mas a nossa alegria, ela está no Senhor. A bênção do Espírito Santo, ela continua presente no nosso coração todos os dias da nossa vida. E com o nosso coração cheio do Espírito Santo, nós temos alegria, gratidão. O Senhor tem operado no nosso coração, na nossa família. Que maravilha! Essa alegria constante. Glória a Deus por isso. Então, nessa aula, a ordem do Senhor, sabe qual é? Enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, que essa palavra possa a cada dia estar presente no nosso coração, que nós possamos viver essa experiência maravilhosa, que é buscar ao Senhor, que é descansar nele, que é estar com o coração cheio de alegria, de paz, porque cada um de nós é vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Nós podemos colocar a nossa vida diante do altar e confiar nele. E essa é uma experiência maravilhosa que todos nós temos vivido. E que todos nós possamos estar nessa posição de alegria, proclamando a volta do Senhor e que possamos proclamar em uma só voz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que essa palavra seja uma bênção para o nosso coração. A todos a paz do Senhor Jesus. Em todas as edições desse programa, aqui no finalzinho, a gente sempre lembra de um projeto maravilhoso e com resultados cada vez mais notáveis. Com um detalhe, esse projeto foi feito para você e para todas as pessoas que você quiser que participem dele, vocês todos podem se beneficiar. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. Para participar, você vai ter apenas que fazer uma ligação. Com detalhe, a ligação é gratuita
E você pode fazer sempre que precisar para esse número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Do outro lado da linha vai atender uma pessoa, um pastor, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e também vai orar por você. Detalhe, tudo isso é totalmente gratuito, tá? A gente reforça sempre isso. Se você quiser, pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho já será redirecionado para essa ligação. Agora, eu quero dizer uma coisa com muita seriedade aqui. Nós não vamos pedir nada a você, tá? Ninguém se preocupe com isso. Nós não pedimos contribuição financeira, oferta, nada disso. É tudo de graça mesmo e você pode ligar sempre que você desejar. Quer conhecer mais a Igreja Cristã Maranata e também os projetos dos quais nós estamos trabalhando? É simples, acesse as nossas redes sociais e também, se desejar, pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. No aplicativo da rádio, você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia, o dia inteiro. E também, se desejar, pode até compartilhar os nossos conteúdos com pessoas que você conhece. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata, aqui no nosso canal, a cada dia mais estamos lançando novos conteúdos. Quer ver alguns? Manaim News, que vai ao ar todos os dias, de segunda a quinta, todas as noites de segunda a quinta. O programa Ligue 0800, que é um programa que traz experiências vividas naquele projeto que eu falei lá no início, o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. E esse programa traz muitos conteúdos como isso. O programa Dias da Minha Mocidade, que é um programa voltado para jovem. O programa O Momento da Doutrina, também maravilhoso. O programa Família e o Projeto de Deus. São vários conteúdos. Temos um programa agora de pastor para pastor muito interessante para você que é obreiro. Tudo está disponível aqui no nosso canal. Além, claro, de muitos outros conteúdos que você já está acostumado a assistir, que já vêm sendo produzidos desde quando nós começamos a trabalhar o canal. Mas eu quero chamar a atenção para um deles, que é a Escola Bíblica Dominical. Esse você não pode perder. Todos os domingos às 10 horas da manhã, em ponto, nós estamos transmitindo a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata e você é o nosso convidado especial. Lembra do que eu falei no início do programa? Eu pedi para você interagir, para você escrever lá no chat. Estou reforçando esse pedido. Coloca lá essa informação, coloca lá o seu nome, fala de onde você está falando, de onde você assiste ao programa, manda uma mensagem para nós. Isso é maravilhoso. E sabe o que é que vai acontecer? O nosso canal vai ter ainda mais relevância e nós vamos chegar a ainda mais pessoas. Não esquece de ver se você está inscrito, certifica lá, se não tiver, se inscreve, compartilha esse conteúdo com outras pessoas, pede para se inscreverem. Vamos ampliar esse canal ao máximo possível, para que essa mensagem chegue à maior quantidade de pessoas que precisam ouvir a mensagem e você vai ajudar a anunciar o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!